Boa noite, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso Momentos de Paz. Que Jesus, o sol das nossas vidas, nos abençoe, nos inspire, hoje e sempre. Que Jesus continue nos abençoando aí. Entramos em dezembro, finalmente. Entramos em dezembro e que, claro, para nós cristãos e para o planeta, né, tem toda aí uma energia que envolve o nosso planeta, então que a gente se mantenha nessa energia que traz uma vibração tão positiva e tão boa para todos nós, tá bom? Mais uma vez, hoje nós estamos aí, vocês estavam vendo aí, a gente fez aqui uma montagem, vamos experimentando, a gente vai descobrindo um monte de coisa, né? Como funciona. Então, mais uma vez, entra, deixa aí o seu recadinho para a gente saber que você conectou conosco e a gente vai responder na medida do possível. Se você entrar aqui, a gente responde logo depois, tá bom? Se entra durante a live. Mais uma vez, estamos aqui começando às 6 horas da tarde, horário de Nova York, ou 20 horas, horário de Brasília. A gente fez essa mudança por causa do fuso horário, que existe essa diferença entre o horário de Brasília e o horário daqui, da costa leste dos Estados Unidos. Então, fica aqui a explicação pelo motivo pelo qual mudamos o horário. Mas, de qualquer forma, vamos começar. A gente escolheu essa mensagem aí da Joana de Ângeles, uma mensagem linda e extremamente. Ela se encaixa muito bem nos nossos dias sempre. Ela é retirada, eu coloquei aí, deixa eu colocar maior para vocês verem. Ela é retirada desse livro, Vida Feliz, que tem aí, são várias mensagens, eu não me recordo agora quantas mensagens são, mas são mensagens assim pequenininhas, com orientações justamente como essas, né? Para se ter uma vida feliz. Boa noite, Heloísa, minha querida. Um beijo para você, para Nayane, para todo mundo, toda a família, tá bom? Seja muito bem-vinda. Então, essa mensagem de Joana de Ângeles, ela vem dar uma orientação, uma sugestão muito importante para nós. Às vezes difícil de se colocar em prática, mas nós já chegamos à conclusão que as pessoas. Nós chegamos à conclusão de que os ensinamentos dos espíritos, eles, ao nos ensinar, nos sugerir, eles não esperam que a gente mude da noite para o dia. Não é esse o ponto. Nem seria válido. Então, o que é que acontece? Deixa eu voltar aqui, ficar grandinho para vocês. Obrigado, Heloísa, pelo carinho, querida. Que Jesus abençoe você, o seu lar, a sua família. Minha família também, tão querida. Então, o que acontece? Por eles terem essa consciência de que eles nos trazem esses ensinamentos e a gente precisa passar por um momento de amadurecimento, entender a mensagem, absorver o ensinamento e só daí a gente ter condições de colocar em prática. Esse processo envolve aí justamente esse entender a mensagem. Isso é uma coisa, isso não quer dizer que já absorveu, que já começa a analisar, né, a vida, as situações de forma diferente. Absorver, isso quer dizer, entrou, realmente faz parte de mim agora, e toda vez que eu possa cometer um equívoco, eu vá de não consiga estar em harmonia com esses ensinamentos, isso pode me causar algum mal-estar. Isso quer dizer que a gente absorveu.
Colocar em prática, daí já é outra história. Isso requer aí uma maturidade do espírito, isso requer que a gente tenha paciência conosco mesmo primeiro, que a gente tenha paciência, mais paciência, né, com o mundo à nossa volta. Então tudo isso é importante a gente levar em consideração, porque senão essas palavras não passam de palavras ao vento, não passam de ensinamentos, de palavras bonitas, e que a gente talvez não vai dar importância agora, ou de repente a gente nem leva em consideração, porque é só bonitinho, se aplica a outra pessoa e não a mim. Dora Gonçalves, seja muito bem-vinda, querida, que Jesus te abençoe hoje e sempre, muita paz para você, para o seu lar, a sua família, sejam todos bem-vindos, tá? Muito bem. Então, passemos aqui à mensagem então de Joana de Ângeles no livro Vida Feliz, psicografia do médium Divaldo Franco. Muito bem. A lição, né, a mensagem é a 51. Deixa eu colocar grande aqui para vocês verem. Muito bem. E diz o seguinte. Fica esquisito, né? Eu não tá na telinha. Espero que esteja aí no tamanho que vocês consigam ver. Eu coloquei dessa forma porque daí a gente tem essa ideia visual enquanto a gente vai falando da mensagem em si, tá bom? Muito bem. Ela começa assim, a mensagem. Quem guarda rancor coleciona lixo moral e, consequentemente, termina enfermando. Já vamos parar bem aqui. O nosso momento de paz, a intenção é trazer essas mensagens e elas tenham um teor, um conteúdo que nos traga consolo, né, além do ensinamento, de esclarecimento, mas que a gente também tenha aí o fogo, a chama da esperança, alimentando a fé para que a gente não desista, tá bom? Muito bem. Então, ao colocar essa primeira frase, quem guarda rancor, vamos entender primeiro o que é o rancor. O rancor é aquela mágoa da pessoa que a gente guarda de alguma coisa que nos aconteceu, que foi feita contra nós. Às vezes as pessoas nos ofendem sem ter a intenção de nos ofender. Elas falam ou fazem coisas e a gente se ofende. Às vezes a pessoa tem a intenção de ofender. A qualidade, né, o valor dessa ofensa não está na ação do agressor contra nós, está na forma em que nós recebemos. Somos nós quem damos o valor para a agressão contra nós. Precisamos entender isso. Então, quando alguma coisa acontece, alguém faz alguma coisa que nos magoa e a gente não consegue se libertar daquilo, a gente fica ali com aquele ressentimento, né, com aquela... Toda vez que a gente pensa na pessoa ou constantemente lembra da situação, é esse rancor. Então, a gente, toda vez que vê a pessoa, o sentimento vem à tona. A gente, se for dentro da família, ou na escola, ou na relação no trabalho, toda vez que você vê aquela pessoa, esse sentimento, essa lembrança vai vir à tona e a gente não consegue se libertar daquilo. Quem está sendo escravo do sentimento somos nós. E o culpado somos nós. Porque o outro já fez, se teve intenção ou não, já passou, e a gente é que está guardando aqui o sentimento em si, de rancor. Então, olha só, voltando aqui ao que Joana de Ângeles diz. Quem guarda rancor coleciona lixo moral. Olha isso que incrível. Quem guarda esse sentimento de rancor, de mágoa constante, que a gente não consegue se libertar, coleciona lixo moral. Vamos entender o lixo, então? E moral ainda por cima? Lixo, tudo aquilo que é descartável, tudo aquilo que vai para o lixo. Agora pensa tudo aquilo que vai para o lixo.
Mas vamos pensar em duas situações. Existe o lixo que ele realmente não tem serventia, mas tem também o lixo que pode ser reciclável. E aí, esse daqui a gente precisa falar dele. Olá, Renata Tacano, minha querida, que Jesus te abençoe. Muita paz para você, para o seu lar. Muita paz, obrigado pelo carinho. Seja bem-vinda. Então, olha isso, como Joana de Ângeles coloca: lixo moral. Ainda que seja algo descartável, pode ser reciclável. Porque os espíritos também nos vêm ensinar que o que nós somos, se nós negarmos o que somos, nós não vamos conseguir nos transformar no que precisamos ser. Hoje nos encontramos. Boa noite, Lara Paulo, diretamente de Goiânia, Goiás, com pedra no rim e tudo. Ai, meu Deus do céu. Tá aí passando os perrengues. Saudade do meu bem. Pensemos bem. Todo sentimento que a gente carrega aqui é totalmente descartável. Esse é o lixo, esse é aquele que vai lá para o monte do lixão, que não serve para mais nada, não tem aproveitamento nenhum. Mas se a gente considera a renovação, o perdão e tal e tudo, esse lixo pode ser o reciclável e ele pode ser transformado. Entendemos? Mas antes de isso acontecer, se nós carregamos e colecionamos esse lixo moral, olha como ela coloca aí, consequentemente termina enfermando. Essa doença, esse nos enfermar de que Joana de Ângeles se refere, não é só a doença do corpo e não é só a doença da alma, do espírito. Observemos com cuidado. Quando o nosso problema é de ordem moral, quem está doente primeiro é o espírito, não é o corpo. Entendemos? O corpo, na verdade, vai expressar, é a ponta do chicote. O espírito que fica doente primeiro e vai ter de expurgar aquilo, de fazer a limpeza através do corpo físico. Então, por aí, existem vários exemplos de que a gente poderia passar horas aqui falando a respeito de tantas coisas que parecem ser fatalidades e não são. Entendemos? E a reencarnação vem também explicar isso. Olha só, tantas pessoas que hoje passam por problemas no fígado, nunca tomaram álcool na vida, na atual encarnação. Nessa atual encarnação, comem direitinho, não comem desregrado, não é? Fazem tudo de acordo e aí sofrem no pâncreas, sofrem no fígado. Isso a gente está falando aqui de alguns exemplos. Né? Boa noite, Aline Godoy. Que Jesus te abençoe, querida. Você, o seu lar, as suas crianças. Seja muito bem-vinda. Então, olha só a consequência. Consequentemente, isso quer dizer, inevitavelmente, todas as pessoas que guardam rancor estão poluindo a mente com esse lixo moral. O lixo moral é a consequência do sentimento, porque o sentimento é uma coisa, é o que eu sinto. O que eu penso é o resultado do que eu sinto. Entendemos? Olha isso que bonitinho, né? Então, se eu estou sentindo sempre uma ideia de rancor, de mágoa de uma pessoa, de um acontecimento, o sentimento vai causando pensamentos e esse pensamento acaba sendo um lixo moral, lixo mental, lixo moral. E aí o que acontece? O espírito adoecido vai precisar expurgar na carne essa doença do espírito e o corpo acaba ficando doente. Ela continua: o mal que te façam não deve merecer o teu sacrifício.
Eu vou usar aqui um exemplo grosseiro somente por questões de didática, mas é mais ou menos assim. Você descobre que alguém não gosta de você e quer te dar uma facada. Uma facada mesmo. Você se presta ao trabalho de lá. Pera aqui, meu estimado, me presta aqui essa faca, porque primeiro, ela não está nem afiada, deixa eu amolar ela para você primeiro. Não é? Ela está muito limpa, deixa eu passar ela na terra para que quando você me enfiar a faca, primeiro ela não encontre obstáculos, não é? Por estar amolada, e também esteja suja de forma a me contaminar para você alcançar o seu objetivo. Esse é um exemplo. A pessoa ou as pessoas que nos querem fazer mal não merecem o nosso sacrifício. Nem mesmo, sabe quando a gente. E isso eu falo porque a gente passa por isso às vezes, né? E eu me incomodou quando eu li e eu senti. Eu falei, meu Deus, é essa mesmo a mensagem que a gente vai estar falando na quinta-feira no Momentos de Paz. Não merece o seu sacrifício. Olha só, às vezes a gente se incomoda porque alguém não gosta da gente e tá fazendo lá a fofoca da gente. E a gente tem uma ansiedade, uma necessidade tão grande de aprovação que a gente fica fazendo de tudo para ser aprovado por aquela pessoa. Porque a gente quer que aquela pessoa, aquela única, todo mundo gosta da gente, mas aquela uma pessoa não gosta, seja dessa vida, seja de outras, e a gente fica doido porque a gente quer ser aprovado, a gente quer ser gostado, querido por todos, não só por uma pessoa, não só por duas. A gente quer ser querido por todos, não é? Ana Aparecida Prado, seja bem-vinda, querida. Que Jesus te abençoe. Muita paz para você, para o seu lar, para a sua família. Joana de Ângeles continua. Se alguém deseja ver-te infeliz, age de forma contrária, vivendo com alegria. Primeira coisa, existem pessoas que nos querem ver infelizes. Existem pessoas que se incomodam porque nós agimos de uma forma alegre, mesmo diante as adversidades da vida, as intempéries da vida, né? Então tem aquela pessoa que se está chovendo, a pessoa reclama. Se está fazendo sol, a pessoa reclama. Isso quer dizer, ela nunca vai estar bem com a vida. Essas pessoas tendem a se incomodar com a alegria dos outros. Então aqui Joana de Ângeles está sendo muito, muito clara. Se alguém deseja ver-te infeliz, age de forma contrária. Isso quer dizer, a outra pessoa quer me ver infeliz, eu não devo rebater da mesma forma. A primeira lição aí da frase já é essa. Agir de forma contrária, ainda que alguém me queira mal, eu não devo querer ou fazer o mal para aquela outra pessoa. Retribuir o mal com o mal. Nós precisamos, à medida do possível, meus irmãos, absorver isso. Nós precisamos absorver esse ensinamento de que nós não devemos retribuir o mal com o mal. Nós precisamos entender que nós precisamos fazer o bem, retribuir com o bem, e isso não precisa ser materialmente, pode ser com vibrações, pode ser com orações, tá? Mas retribuir o mal com o bem. E esse foi um dos ensinamentos de Jesus para nós também. Essa é a forma contrária, vivendo com alegria. Essa palavra também me chamou a atenção. Alegria, viver com alegria, não é necessariamente viver feliz. Felicidade e alegria são duas coisas distintas. A felicidade é aquela transformação íntima que nada mais vai alterar o seu estado. Nada altera o seu estado. Entendemos? E é uma grandeza, requer uma maturidade do espírito até chegar lá. Ser feliz
é diferente de estar feliz, é diferente de estar alegre, alegria. A pessoa que age vivendo com alegria, ela não deixa, ainda que ela se incomode com as adversidades da vida, como a gente vem falando, ela não vai permitir que isso derrube o dia dela. E isso é muito difícil. Foi por isso que me chamou a atenção. E aí eu vou abrir aqui um parênteses. Estávamos no trabalho hoje. A moça que trabalha comigo, ela tem um filho de 4 anos. Em uma ou duas oportunidades, não lembro, ela levou esse menino lá no trabalho. E eu, para quem me conhece pessoalmente, eu sou um meninão, eu sou um menino grande, eu sou uma criança grande. Foi assim que falaram para mim uma vez. E eu me dou muito bem com as crianças. Então esse menino chegou lá, logo nós já fizemos amizade. E a gente brincou e tal, e tudo conversou e tal. Hoje a escola desse menino liga para minha colega de trabalho, que nós trabalhamos no mesmo escritório, na mesma sala, dizendo que esse menino, eles tinham brincado ele tinha brincado com outras crianças lá e acidentalmente um outro menino, que supostamente a gente já sabe até quem é, porque esse menino costuma machucar ele, por ser maior, inclusive, tinha acidentalmente chutado a cara do filho da minha colega de trabalho. Meu Deus do céu. Deus é tão bom, tão generoso, que ele falou assim: meu filho, você vai lá nessa vida. O anjo de guarda deve ter assinado embaixo. E ele falou: só que dessa vez você vai casar algumas vezes, mas você não vai ter filho, porque você não tem ainda maturidade para lidar com certas coisas. Porque nessa hora até eu fiquei irritado, eu fiquei irado com a escola fazer pouco caso do incidente com o filho da minha colega de sala. Eles falaram que tinha sido um acidente, mandaram foto e tudo, e eu vi a foto, eu falei: meu Deus, eu não teria maturidade. Eu já queria ir lá na escola, conversar com o diretor, conversar com o pai do menino, porque a gente sente dentro. Então, esse viver com alegria é mesmo diante de adversidades como essa, a gente ter um bom espírito. Não é alguém ligar para mim e falar assim: olha, chutaram a cara do seu filho. E você, chutaram a cara do meu filho. E não é esse o ponto, entendemos? Desculpa aí o momento teatral. Mas é a questão de isso não te transformar, ou um acontecimento como esse, não permitir que a gente dê vazão ao monstrinho que existe em nós. Entendemos? E as provas, as expiações, elas acontecem justamente para nos testar diante de situações como essas. Foi por isso que me chamou a atenção. Boa noite, ufa! Chegou, mas chegou. Olha, alguém entrou aí com o perfil do centro, deve ser a Gledinha queridíssima. Chega para cá. Seja muito bem-vinda, Gledinha. Toda a família de Diniz Soares. Um beijo para todo mundo, vocês são muito especiais. Muito bom. Gente, eu engasguei, olha só. Espera. Joana de Ângeles continua assim. Se outrem planeja perturbar-te, insiste na posição de harmonia. Dando continuação na frase anterior, as pessoas encarnadas ou desencarnadas, elas não tem que pedir desculpa, não, menino. Imagina, eu fico feliz de você estar aí. Para com isso. Bom demais. As pessoas, nos dois planos da vida, podem se irritar ou querer nos causar prejuízo e tirar a nossa paz, tirar a nossa harmonia. O que o Joana de Ângeles está dizendo aí é: insiste
na posição de harmonia. Ela não falou mantente, se mantenha na posição de harmonia. Insiste. E isso é muito importante para nós. Insiste. Isso quer dizer, não desista, não dê vazão a sentimentos ou pensamentos menos nobres, impuros, que vão realmente comprovar e te tirar da harmonia, não é? Que vai ser contra. Dona Lourdes Esplendorosa, um beijo para você. Dona Lourdes, é esplendorosa, gente. A mãe do meu amor. Muito bem. Dando continuidade aqui. Se aquele que se tornou teu adversário trabalha pela tua desdita, continua em paz. Olha só como é que está colocando aqui. Harmonia, né, Dona Lourdes Esplendorosa, sua linda? Se aquele que se tornou teu adversário, se tornou, quer dizer que não era adversário antes. O que foi que aconteceu para que essa pessoa tenha se tornado nosso adversário? E adversário é diferente de inimigo, tá? São duas coisas distintas, aí a gente precisa... a gente já falou disso outro dia, mas aqui para nós, essa pessoa que trabalha pela nossa desdita, pelo nosso insucesso, pela nossa desgraça, né? No seu teor da palavra, no sentido verdadeiro, a nossa infelicidade, continua em paz. Olha só, na frase anterior insiste na harmonia. A harmonia é uma coisa, estar em paz é outra coisa. Harmonia e paz, como a Esplendorosa colocou aí para nós. Esse manter em paz é justamente continuar em paz. Ninguém merece ter o poder de tirar a nossa paz, de tirar o nosso sono, de nos perturbar a ponto de nos causar a enfermidade que a gente está falando lá em cima, na mensagem. A ponto de a gente ficar pensando só naquilo, remoendo aquilo em nós. Entendemos? E isso precisa ser falado. Isso precisa ser falado, isso precisa ser refletido. Nós precisamos pensar como é que eu estou lidando com certas circunstâncias, situações, acontecimentos. A gente postou o vídeo do Mildinho Uberaba dessa semana e está aí no perfil do centro. E o comentário até que eu fiz lá foi: nós estamos sendo, o quanto nós estamos sendo joio e quanto esforço estamos fazendo para nos tornar trigo. Isso quer dizer, o problema não é do outro que está tentando nos infernizar, nos tirar a paz, é o quanto eu estou permitindo que ele me tire a paz. E outra, será que eu estou sendo... Será que eu é que estou sendo esse agressor? Será que sou eu que tenho trabalhado para tirar a paz de alguém? Merece a gente pensar nisso, não merece? Muito bem. Daí ela continua assim, Joana de Ângeles: para quem procura infelicitar os outros, a maior dor é vê-los imperturbáveis. Vou abrir um novo parêntese aqui. As reuniões mediúnicas, e quando a gente estava estudando para estar falando dessa mensagem, isso me veio à cabeça imediatamente. A gente já sabe disso daí no dia a dia. Se alguém tenta te perturbar e você não transparece que está perturbado, isso irrita a outra pessoa. Não basta só a pessoa se irritar com a gente estar de bem, levando a vida com certa alegria, mas a pessoa quer infernizar.
Enquanto ela não consegue tirar a sua paz, ela não para, não desiste. Enquanto nós nos mantemos em paz e harmonia, isso para a pessoa, nos dois planos da vida, é, olha, é muito triste para eles, como ela está dizendo aí. É uma infelicidade para eles. É um transtorno para aquele que quer nos perturbar. O parêntese que eu queria abrir era que, enquanto a gente estava tendo as reuniões lá na sede, né, na nossa sala, nas reuniões mediúnicas, muitos espíritos, olha, e a gente não tem nem como falar aqui quantos espíritos, muitos espíritos se manifestaram e se manifestavam, né, dizendo ser inimigos do Cristo, inimigos ou adversários do Cristo, por qualquer motivo que seja. Então eles vinham, falavam do Cristo, falavam dos mentores da casa que estavam ali. A gente não via o plano espiritual, mas eles falavam. E eles tentavam derrubar a energia da sala, falando coisas absurdas e tudo. E eles se irritavam porque a gente conseguiu. O nosso grupo era pequenininho, mas coeso. Eles se irritavam às vezes, demonstravam certa irritação por tudo aquilo que eles estavam falando, fazendo, não tiravam ali nem por um momento a harmonia da sala, aquele momento de terapia para todo mundo. E aí quando eu li isso, na hora eu lembrei que isso acontecia lá nas nossas reuniões, não só no CEF, mas também nas outras instituições que a gente passou, nos outros centros, nas outras casas, outras reuniões. Então, é uma lição a gente. Agora, a gente não pode querer também falar assim, o outro está ali tentando tirar a minha paz, e eu vou ficar daqui. Por dentro eu tô um vulcão em ebulição, mas por fora eu tô fazendo cara de paisagem, né? Tipo, fazendo de que eu não tô me importando com aquilo, mas por dentro eu querer estar lá esganando a pessoa. A gente entende, mais uma vez, como a gente falou lá no começo do bate-papo. É um processo e requer tempo para essa assimilação. É um processo. Não revidar já é um passo, enquanto a gente revidava antes. Não revidar verbalmente ou fisicamente é um passo extremamente importante. Revidar, não revidar, perdão, não revidar mentalmente, emocionalmente, essa é uma conquista, meus irmãos. Esta é uma conquista. E é justamente isso que os espíritos, nos livros de André Luiz fala, porque ele né, recebia visitas lá, vinham ministros de outros globos, né, de outras esferas mais evoluídas. No livro Renúncia, que fala da história de Alcione, né, de Emmanuel, fala de um espírito que, assim, meu, não se perturbou. E é uma conquista esse não se permitir se perturbar. E a gente tem de buscar conseguir esse tipo de conquista, meus irmãos, porque quando a gente conseguir isso, nada que acontecer vai ser capaz ou ter o poder de tirar a nossa paz, a nossa harmonia. Vocês conseguem entender a grandeza disso? Dessa conquista, quando a gente conseguir isso? Pensemos a respeito. E aí é claro que ela termina, Joana de Ângeles termina com a seguinte frase, para assim, fechar com chave de ouro. Ser inteligente
e não te desgastes à toa. Vamos dar uma esmiuçada nisso daí para ver se a gente entendeu. O que ela está dizendo é: seja inteligente e não te desgastes à toa. Lá na minha terra, se fosse um outro espírito na minha terra, poderia dizer assim: larga a mão de ser besta e para de ficar gastando energia com coisa que não merece o teu sacrifício, a sua atenção. Essa era a melhor forma que eu poderia traduzir isso daí. Não seja bobo ou tolo a ponto de ficar dando atenção para isso que não merece. E quando ela coloca, e olha isso, à toa. Isso quer dizer que todas essas coisas que nos incomodam são coisas à toa, são coisas pequenas que não merecem esse nosso sofrimento. Olha, Gledinha, colocou aí um negócio bonito. Ué, entrou com seu perfil? Como é que é isso, mulher? Olha a pegadinha. Bonitinho demais. Olha o que a Gledinha está dizendo aí. Guarde sua energia para as batalhas que realmente interessam. Gledinha, só que você colocou reticências. Completa para a gente aí. Mas eu já imagino assim na minha cabeça. A minha batalha nunca vai ser com o outro, sempre vai ser comigo. E eu preciso desenvolver armas para vencer a mim mesmo. E aí a gente se depara com uma mensagem como essa, né? Deixa eu tirar aqui para vocês me verem maiorzinho, não é isso? E é aí que a gente se depara com mensagens como essa que nos faz refletir. A sugestão que a gente faz é sempre: busca aí uma leitura, um momento de reflexão, onde que a gente possa estar diariamente refletindo em como eu estou lidando com as situações. Como eu estou lidando com o que eu sinto como ofensa, recebo como ofensa. Como eu estou lidando com o que não acontece como eu havia planejado. E esse refletir vai nos ajudar a nos entender, a nos conhecer, a tirar de debaixo do tapete a sujeira, né? as partes da nossa personalidade que precisam ser trabalhadas. Porque tem muita coisa em nós que a gente acomodou. Esse acomodar espiritual é: eu não quero lidar com isso agora, eu não quero pensar nisso agora, eu sei que eu sou assim, não vou mudar nessa vida. Se a gente pensar assim, é possível que a gente não mude nem na outra. Desculpa que agora tá saindo. Muito bem. Opa! Tá aqui, ó, a Gledinha complementou. Como, por exemplo, nossa evolução na caminhada em direção ao Pai. Exatamente. E é claro, né, de uma forma poética, tão bonitinha que ela colocou aí, nós precisamos nos evoluir. Nós precisamos. Esse é o caminho. Não é um negócio assim, fácil, eu preciso evoluir, não é? Porque, na verdade, não tem outro caminho. É isso que vai acontecer. Não tem outro. Nós vamos evoluir. E lembra Jesus conversando com Públio Lentulus, lá há 2000 anos atrás, no livro Há 2000 anos, há 2000 anos, né? Há 2000 anos atrás, olha isso, perdão. Há 2000 anos é o nome do livro, Psicografia do Chico, é o livro de Emmanuel. Você pode me seguir, isso quer dizer, você pode me aceitar, você pode andar comigo, e essa decisão é sua. Hoje ou daqui a muitos milênios. A decisão sempre vai ser sua. E foi isso que Jesus falou para ele. E é tão bonito isso, não é?
E aí a gente decide, eu quero me melhorar. Querer já é o começo, porque antes a gente nem considerava isso. Então querer já é o começo. Joana de Ângeles está dizendo aí para a gente, vamos guardar as nossas energias, vamos manter, né, insistir, olha aí como ela coloca, insistir na posição de harmonia e manter, continuar em paz, manter a nossa paz. Não vamos permitir, não vamos dar o poder para outras pessoas ou situações tirarem a nossa paz, tirar o nosso sono. Toda vez que a gente guardar o rancor, lembra, nós vamos consequentemente, como ela está dizendo aí, adoecer. E nós merecemos mais do que isso, meus irmãos. Nós merecemos mais do que isso. Então hoje, o mês a gente estava falando disso no começo, o mês de dezembro a gente celebra aí o nascimento de Jesus, nosso mestre querido, médico dos médicos. E imagina o processo que esse homem-sol passou para receber cada um de nós aqui nesse planeta. Nós vamos estar falando de Jesus aí o mês inteiro. Imagina o processo para que a gente habitasse o planeta Terra, passando pelo aval dele, o aval de Jesus. Jesus carimbou o nosso passaporte para encarnarmos no planeta Terra. Ele não exigiu absolutamente nada de nós. Ele sempre sugeriu: amai-vos uns aos outros, amai aos vossos inimigos, perdoa, levanta-te e anda, vai reconciliar-te com o teu adversário antes de fazer a oferenda. Ama a Deus sobre todas as coisas. Então, por que é que eu falei nesse sentido? Para voltar aqui no comentário da Gladys, essa caminhada nossa para o Pai, de reencontro, né? Porque Deus está em tudo. Por isso que ficou tão bonitinho o jeito que ela colocou, assim, de uma forma bem poética. Mas Deus está em tudo. É às vezes a gente que quer renegar a Deus. Não tem jeito. Não tem jeito. Deus está em tudo. E Ele nos ama de forma igual e nos aceita como somos. Não vamos perder o nosso tempo, energia com o que nos aconteceu, nos sucedeu, né? Se passou conosco. Não vamos gastar as nossas energias com isso, nosso sono com isso. Não permite gastrite por conta disso. Nós merecemos mais e somos mais do que isso. Ok? Vamos lá. Garrafinha d'água. Hoje estou com a garrafa d'água novamente. Muito bem. Que Jesus, o Mestre querido, Mestre divino, Sol das nossas vidas, possa continuar abençoando os nossos lares, os nossos familiares, os nossos amigos, nesse plano da vida, ou já no plano maior da vida. Incluímos aqueles que nos têm como inimigos. Mestre Jesus, precisamos ainda tanto de Ti, Senhor. Obrigado por todas as bênçãos concedidas, por todas as experiências vividas. E vimos Te pedir uma vez mais o cuidado e as bênçãos
Envolva os nossos irmãos nos leitos dos hospitais, nos leitos de dor, nas aldeias, nas favelas, nas mansões, nos vilarejos. Abençoai as equipes médicas nos dois planos da vida que lutam para cuidar desses nossos irmãos enfermos, do corpo e da alma. Abençoai os nossos irmãos em cárcere, privados da liberdade, por causa dos delitos que cometeram, equívocos, que possam despertar com o espírito melhorado, transformado, ao deixarem o cárcere. Os nossos irmãos nos orfanatos, que possam encontrar de alguma forma, nessa vida ou em outra, o consolo, o aconchego de um pai, de uma mãe. As mães que tiveram de sepultar os seus filhos, pois parece ser uma dor que não tem fim. Aos nossos irmãos nos asilos, alguns abandonados, outros doentes. Permita o amparo, Jesus, a esses nossos irmãos, aos nossos irmãos nas clínicas de reabilitação, para que se libertem, realmente se libertem. Aos nossos irmãos nos manicômios, para que encontrem a paz do Espírito. Os nossos irmãos nas clínicas de aborto, nos templos religiosos, os líderes das religiões e os líderes das nações, para que possamos todos trabalhar e promover a paz. Uma vez mais te pedimos, Jesus, nesse momento que nos encontramos aqui, busca nos harmonizar sempre contigo, com os ensinamentos do plano maior. Permita, Jesus, que os bons espíritos, os médicos do espaço, possam aí depositar nessas águas que separamos fluidos salutares, a medicina do espaço, que sirvam para a cura ou alívio das nossas dores físicas, emocionais, morais, para que possamos ter esse alívio, Jesus. E a cada dia buscarmos estar mais próximos de Ti. Obrigado pelo Teu amor, que é imensurável. Esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, mais uma vez, que Jesus, o sol das nossas vidas, possa abençoar a cada um de vocês, os seus lares, os familiares, incluindo aqueles que precisam mais nesse momento, estejam passando por um momento muito difícil, né? Ou de desencarne, ou de doença, ou de divórcio, de desemprego, qualquer que seja a dificuldade, que nós vamos continuar orando por todos, que Jesus possa estar abençoando, consolando e amparando. Obrigado pela companhia de vocês, que nesse momento de paz possa realmente trazer essa paz que a gente tanto precisa, tanto almeja. Um abraço, querido, muito obrigado, em nome do Centro Espírita Fraternidade e Esperança. Muita paz, boa noite.